Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em que eu vim buscar a ajuda do Dr. Maurício Pinheiro Junqueira para tratar sobre um assunto que é muito nosso conhecido, mas que pouco se fala, que é memória. Então, viemos conhecer o que é realmente isso, que é nosso instrumento de trabalho, né? Então estamos aqui para tratar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Então, doutor Maurício, o que é memória? O que é isso? Como ela se forma? Quando ela se forma? Porque tem aí uma história de dizer que já no ventre a criança já pega e já memoriza algumas coisas, musiquinhas, essas coisas assim. Se eu estou falando alguma bobagem, por favor, sinta-se à vontade para dizer que é bobagem, tá? Não, imagina. Não, a gente tem na memória, assim, na classificação mais ortodoxa, a gente tem a memória de processamento, a memória imediata e a memória de longo prazo, que seria aquela memória que fica fixada, registrada. Como que a memória se forma? Ela vai se formando ao longo do tempo, a partir das experiências que o ser humano vai vivenciando. E esse acúmulo de experiências vai gerando um arcabouço de vivências que são memória. A memória, a partir da qual a pessoa vai se constituindo, né, enquanto ser humano. Agora, exatamente quando que ela se forma, em que lugar que ela fica e tal, é uma questão. Assim, a memória está no cérebro ou a memória está fora dele? Onde está a memória? Como que seria um ser humano sem memória? É possível? O que nos faz ser humano e você? Ser a pessoa que você é, eu ser o que eu sou. A minha identidade enquanto Maurício, onde vai se constituir? Ela vai se constituir a partir de determinadas lembranças. Então eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava de brincar, brincava na rua, eu gostava de ficar em rolimã. Depois vem a adolescência, os meus amigos. E toda a experiência que a gente vai vivendo, isso vai ficando acumulado. Isso é o presente. Você pode dizer que o presente passa. O passado é o que fica. Por quê? Porque tudo aquilo que você vivenciou continua sendo o que você é agora. Então você vai, através das lembranças, e resgatando aspectos dessa memória que estão aí. Você não fala para você? Muito, mas eu fiquei assim fascinada. Primeiro com o fator de que onde ficam então as memórias? Não é no cérebro? Pois é, essa é uma grande discussão. Mas se a gente pensar o seguinte, o sujeito sofre um acidente vascular cerebral, tem uma lesão cerebral. Aí ele perde, pode ter vários déficits neurológicos, mas vamos supor que ele perca a memória, parte da memória. Então o que acontece? Ele lesionou o cérebro, aquele tecido cerebral ficou lesionado, queimou. A rede de circuitos eletroquímicos que passam por ali não passam mais. Então, tem esse dano tecidual. E a pessoa perde parte da memória, ela não se lembra mais. E com o tempo, ela começa a se lembrar de algumas coisas. E muitas vezes recupera até a memória completamente, outras recupera parcialmente, aí vai de cada um. Mesmo sem aquele trecho daquele tecido? Mesmo sem trecho daquele tecido. Então a gente pode ter assim um outro local que pode ser considerado um backup? Será que tem um local que tem backup? Ou será que a memória não se dá no cérebro? Ele seria só um instrumento também para acionar? Isso é uma hipótese. Será que a memória não está no tempo, não está num... É difícil falar isso, mas é assim, é uma virtualidade. Não a virtual do computador, mas do virtual, assim, real. É uma virtualidade, porque aquilo é real, e tem aquilo que divide. Então a mesa, o caderno, o óculos, isso tudo está aqui, é matéria. Mas existe um algo que se dá na vida de um ser humano que não é palpável, mas que se dá. Seria a nuvem? Como eles dizem na informática. Não é como. A gente pode até tentar fazer uma analogia com uma nuvem, mas não é exatamente a nuvem, porque a nuvem ela tem uma configuração. Isso é o virtual.
que a gente chama de tempo. Isso aí seria o tempo onde tem o espaço e tem o tempo. O espaço para a gente é muito fácil, o espaço é visual, a gente controla. O tempo não é tanto, o tempo é mais auditivo, ele é mais difícil de se perceber e no tempo que se dá a memória. As experiências vividas, elas ficam no tempo. E se a gente pensar no tempo enquanto memória, ele não é passado, presente e futuro. Ele é agora. Então agora você vivencia o que você é na sua totalidade. Tudo que você viveu é agora presente. O que você vai usar disso? Aquilo que você tem interesse. Aí o seu cérebro vai, se conecta lá de alguma maneira e resgata aquilo que é do seu interesse. Entendi. Nossa! Isso é uma maneira de pensar a memória, né? Existe uma outra maneira, mais da neurociência, que vai procurar uma localização, ou uma rede de circuitos, né? Essa ideia de rede neuronal é uma ideia muito interessante, que o cérebro ele não funciona exatamente como locais. Então esse é o lugar da memória, esse é o lugar da fala. Não, são redes que se constituem. E essas redes, elas modulam o tempo todo. Tá. Então esse outro pensamento, eu diria que a memória são as redes que se faz. Sim, porque você tem memória auditiva, você tem memória do olfato, você tem tátil. Pode-se dizer assim também, em termos de indivíduo, a gente tem vários tipos de memória ao longo da vida que a gente vai acumulando. Sim. Por vários mecanismos. Seria isso? Poderia se dizer assim? Bem, você tem memória sensorial. Sim. Estou aqui, eu passei a mão na mesa. Então eu tenho uma sensação. Sim. Eu me lembro da sensação. Isso é memória sensorial. Esta memória tal já passou. Eu já vivi a sensação, já é passado, mas a memória é presente. Eu posso evocar essa memória. Sim. É a memória que ela é evocada. Agora, existe uma outra memória, que é uma memória que ela não é evocada, ela acontece. É quando, por exemplo, você tem um déjà vu. Você está andando na rua, de repente você, sensação que alguma coisa familiar para mim aqui, parece que eu já passei por aqui, né? Isso é uma outra memória, ela vem, essa memória ela vem uma percepção de si mesmo que te vem num determinado momento, numa determinada experiência, numa determinada vivência, quando você conta alguém, aí é cada um com as suas experiências. Essa memória ela não é evocada, ela acontece. Você não tem como controlar isso. Você tem como estimular, digamos assim, uma abertura sua para que esse tipo de experiência seja mais frequente. Seria sentir um perfume que você reconhece, uma comida que você lembra de algum momento, seria uma coisa nesse sentido? Não, essa é memória afetiva. Ah, tá. Essa é memória afetiva. Então, eu sinto um paladar que eu, na minha infância, por exemplo, pudim de leite. Eu adorava pudim de leite. Eu raramente como pudim de leite hoje em dia, mas quando eu como, vem uma memória afetiva de um momento da infância que eu tinha prazer. Então isso é uma memória afetiva. Então você pode ter por prazer e pode também de forma negativa, algo que também, te incomodou. Também, as memórias traumáticas, as memórias de sofrimento, as memórias de dor. Em termos de coletividade, existe uma memória coletiva? A gente pode falar assim? Isso também é uma outra discussão, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Jung falava do inconsciente coletivo. Né? Ou seja, algo produzido coletivamente e que fica registrado. Tem um pessoal que fala da memória celular, ao que é da espécie. Né? O Bergson já fala da memória de uma outra maneira, né? Que a memória, pela experiência, é como se a memória não se dá na pessoa, ela se dá no virtual, ou seja, numa outra categoria, que a tendência é falar num outro lugar, mas não é lugar, é uma outra categoria que está no tempo. E ali tem a memória de toda uma coletividade, de toda a humanidade, a memória do mundo, do universo. Aí a coisa ganha uma expansão muito grande. E o ser humano, o indivíduo, vai se conectar com isso. Vai se conectar com aspectos disso. Ou não. Ou não.
Não vai se conectar, porque sem memória você não existe enquanto sujeito. Pois é, aí eu queria ver um assunto, um aspecto. Existe. Tem locais, tem monumentos que são feitos e que são feitos para poder se voltar para uma população, para poder representar um momento histórico, digamos assim, que não são absorvidos pela população. Exemplos, não sei se eu posso, mas tem locais que tem um monumento de um determinado artista e que passa ignorado, não tem um pertencimento, as pessoas não abraçam aquilo como seu. Sim. Né? Tem cidades que são tombadas no Brasil como memória do mundo, em que a população de jovens, por exemplo, se revoltam, porque eles não podem fazer absolutamente nada, não podem sentar no muro, não podem pichar um determinado local, tudo é muito proibido, porque é memória do mundo, e isso deu problemas dentro da cidade. Então, quando você não tem essa ligação de memória e coletividade, como é que isso funciona? Em que momento a gente, eu não sei se pode ser falado, se tem alguma forma de se explicar isso. Como se dá esse pertencimento através da memória? Eu acho que você está falando do afeto, né? A impressão que eu tenho é que você está falando assim, ou seja, para que aquela obra de arte seja abraçada. Ou seja abraçada, ou aquele monumento histórico seja compreendido enquanto tal, isso tem que fazer um sentido para aquelas pessoas. Ou seja, tem que ter um sentido afetivo. Tem que afetar de alguma forma. Se não tiver nenhum tipo de afeto, não tem significado. Não tem sentido para aquela população. E aí entra as relações. Se a obra de arte que foi colocada numa população e não afetou ninguém, ou aquelas pessoas não estão sentindo participando, exatamente a palavra é essa, porque de alguma maneira ela tem que reconhecer e ser reconhecida, tem que haver algum tipo de identificação, algum tipo de afeto, ou pela identificação ou pela estranheza, que também pode acontecer, odeio, nossa, horrível o que o cara fez ali. Isso é um afeto também. Está mobilizando. Mas não de uma forma para preservar, né? Para preservar não, mas você está falando do impacto da obra nas pessoas, eu estou falando Sim. disso. Né? E aí vai depender do afeto. A arte passa por aí, no que ela afeta o outro. Né? Afeta de que maneira, o que mobiliza, o que ela chama, o que ela atrai, o que ela provoca. Se não provoca nada, nada vai ser. Não está fazendo recebe de volta mesmo para nada. aquela pessoa, exatamente. No caso dos monumentos históricos, das cidades históricas, aí é uma outra questão, que aí é uma preservação de uma memória arquitetônica, de uma memória histórica, que para que um jovem se ligue àquilo, ele tem que entender aquela história, tem que entender por quê. Por que essa casa tem que ser preservada? Quem morava ali? O que aconteceu? Por quê? Como é que foi essa arquitetura? Qual o sentido daquilo? Então, sem sentido, ele tá, não é. então podemos relacionar memória com conhecimento ou não? Sim, existe um aspecto da memória que tem a ver com conhecimento. É isso que eu estava te falando mais um pouco antes. Existe um aspecto da memória que tem a ver diretamente com o conhecimento. Tem a ver com a cognição e com a inteligência. Ou seja, você vai, através do conhecimento, construindo um arcabouço de informações e de códigos e de símbolos que vão gerar uma memória cognitiva. Tá? Isso é uma memória. Importante que a memória histórica vai trabalhar com isso. E isso vai fazer o quê? Vai ajudar na construção de identidades. Identidade enquanto pertencente àquela cidade, pertencente àquele grupo, pertencente àquela cultura. A pessoa se identifica com aquilo, isso cria uma noção de ser. Né? O ser humano existe com memória. A gente tira a memória, se hoje não tem memória, não sei meu nome, não sei quem eu estou fazendo aqui, eu deixo de existir enquanto sujeito. Então o que me constitui como sujeito é a minha memória. Agora, essa memória, é isso que eu queria chegar. Além dessa memória, digamos assim, mais compreensível, mais fácil, que é a memória que está aqui nesses livros, existe um outro aspecto da memória que não vem pelo conhecimento, ele vem pela intuição. Ele vem por uma sensação, vem por um déjà vu,
uma percepção nova, algo que é intuitivo. Isso é do ser humano. Que é o que mexe dentro da gente, Que é o que até traz onde um ela novo. atinge. Isso é o que traz um novo, é o que traz a chance da mudança, que traz o momento de criação, de inspiração. Então, quando o artista está criando, ele vive isso, em geral. Né? Ele está vivendo, cada um tem o seu processo, no momento que ele vai criar algo. Aquilo é um contato com algo que vem com a memória intuitiva. Ele vai buscar algo em algum lugar, nem em algum lugar, porque lugar a gente volta ao espaço, estou falando de tempo. Mas ele vai buscar algo que vai conectar com, aí é de cada um, uma sensação, com uma inspiração, algo que vai produzir uma obra de arte. Isso é uma memória intuitiva, por exemplo. Isso é o que vai trazer a possibilidade da criação do novo. A memória do conhecimento, a memória cognitiva, ela vai preservar, vai te ajudar a se constituir enquanto cultura e vai até dar elementos para uma constituição do novo. Mas o novo ele vem pela intuição. Senão a gente ficaria sempre igual. Ele vem pela surpresa. E a surpresa vem dessa memória que é uma memória não cognitiva. Tá. Então você. Tá complicado, né? Não tá, eu tô adorando. Na realidade, pra mim tá sendo ótimo. Porque são os conceitos de espaço e tempo. Sim, o que eu tô O observando. espaço é fácil a gente entender. Né? O espaço é fácil a gente entender. O tempo é mais complexo um pouco. O tempo a gente Mas a tende... memória está mais ligada a tempo, pelo que eu estou vendo. Pois é, o tempo a gente tende a pensar o tempo como um tempo linear, passado, presente e futuro. Mas não é, né? Toda a nossa vida é organizada assim, a gente faz agenda, a gente tem um dia, a gente vive isso é necessário para a vida. Sim. Em comum, Para a vida nos em sociedade, para nos organizarmos. organizar. Aham. Mas existe um outro aspecto do tempo Que é? que ele não se dá linearmente. Ele é. Ele é. A cada momento ele é. Sim. E nesse é, a sua memória enquanto ser humano, ela é. Então, o que você viveu quando você tinha 5 anos, o que você viveu quando você tinha 15 anos, o que você viveu quando você tinha 25 anos, tudo isso é agora na sua memória. E isso tudo te constitui hoje. Dá para entender. Na medida hoje, agora eu estou conseguindo entender. Porque o que acontece? Falando com você, na tentativa de me explicar, eu estou buscando na minha memória tudo que eu já ouvi de palestras, de oficinas. Né? Então, hoje, eu sou tudo o que eu puxo tudo isso para poder passar para você o que eu queria que você passasse para gente. Então, eu estou sendo hoje, na realidade, nesse momento, o meu passado. É isso que você quer falar. Eu busco isso tudo. É mais ou menos isso. Né? Você é presente. Mas esse presente, sim, eu estou sendo aqui agora. O seu passado, ele constitui o seu presente. Sim, eu estou aqui agora, tudo que eu fui se expressa no que eu estou sendo. Só que esse estou sendo já passou. Agora é um novo estou sendo. Isso é o devir. E esse devir está sempre em movimento. E este sempre em movimento ele é realimentado pelo passado. Sim. Que é revisitado a cada momento. E cada vez que eu o revisito, eu o percebo de uma maneira diferente. Diferente. E isso também vai influenciar as criações, os artistas, no seu modo de criar. Com certeza. Né? E isso também vai influenciar o grupo que vai observar isso. Porque cada grupo, em determinados tempos, também vem de forma diferente. Sim. Não só o que é criado como arte, como também documentos históricos, informações históricas. Sim, claro. Deu para entender? É um bom questionamento isso. Se você pensar bem, olha só, a obra de arte foi colocada, mas não uma escultura. Cada pessoa que vê aquela escultura ela é reatualizada naquela pessoa. E a experiência que ela vive daquela contemplação é única. Então, durante o tempo, durante as décadas, a experiência vai ser sempre diferente. Certamente é diferente do mesmo quadro que eu vi há 2 anos atrás. A minha experiência vai ser diferente. O que importa é a experiência que eu vivo. O que importa é a relação.
Porque afinal a gente existe em relação. Né? A gente existe porque estamos conversando. Ok, então, que é ótimo. Eu estou adorando. Então, deixa eu voltar para outro aspecto. Em termos de coletividade, né, nós já vimos que tem que ter esse pertencimento, essa interligação, para poder se ter uma preservação do coletivo. Você comentou que sem esse aspecto da cultura, da memória, sem a memória o ser humano deixa de ser. Então, no momento que você falou isso, eu me lembrei... Deixa de ser como ser humano. Como ser humano, sim. Eu me lembrei de tantos bombardeios que a gente tem, né, que os saques a bibliotecas, né, que a queima de livros que foi utilizado em vários momentos da nossa história, que ainda se utiliza hoje em dia, né, a destruição de monumentos que são vistos como memória do mundo, né, que nos diz quem nós somos, né? Grandes monumentos no Egito, na Ásia, na África, que no momento de conflito, de guerra, eles são destruídos. Exatamente para isso, porque dessa forma você acaba com a memória e acaba com o povo, com o grupamento étnico daquele local. Você não acaba com o povo diretamente, mas você mina a potência desse povo. Você mina a potência daquele povo. Na hora que você destrói uma memória, um acervo cultural, uma coisa assim, você destrói um pouco a capacidade criativa, a potência, a noção de identidade de um povo. Por isso que se destrói. Destrói porque para enfraquecer o inimigo. Na guerra é bem claro. Você destrói aquilo. Por que as artes não estão perseguidas? Justamente para enfraquecer aquela posição cultural e enfraquecer aquela população, né? aquelas pessoas, aquele grupo. E aí é uma pena, né? Porque a gente perde potência de todos, né? Porque afinal somos todos humanos, né? Somos todos consequências daquele aspecto, daquele momento. Não, consequências, nós somos aquilo também. É como se tivesse um pedaço de você. Um pedaço de você. Imagina você hoje vivendo sem a música brasileira. Você não pode mais ouvir MPB, não pode mais ouvir samba, não pode mais ouvir pagode, não pode ouvir música, nada. Tudo a música brasileira acabou. Imagina como seria você. Péssimo. Sem essa possibilidade. Péssimo. Porque isso é constituinte em você, isso te constitui. Então isso faz parte da sua memória. Agora olha o sofrimento e a dificuldade de uma pessoa que doente começa a perder a memória. Hoje é assim, eu falei mais cedo, porque sem memória deixa de ser humano. A gente tem que tomar cuidado com isso, eu estou fazendo isso. Porque é o ser humano em sofrimento. Intenso porque está perdendo gradualmente a sua memória. Esse é no caso, por exemplo, do Alzheimer. Só vai perdendo a sua memória e ela sofre. Porque percebe que está perdendo a memória, percebe que está perdendo a si mesmo. No início é memória mais recente, fica a memória mais antiga. Aí, ok, mas chega um momento que perde a memória toda. Isso é muito sofrimento. Aí é o que a gente trabalha para tentar evitar, né? Gente, o trabalho é fascinante. Das coisas, né? Então eu queria falar uma coisa que eu acho bem legal. Que assim, na nossa cultura hoje, a maneira como a gente está vivendo nas cidades, na cultura extremamente urbana, a gente está cada vez mais acelerado. E há uma exigência de respostas rápidas. Imediata. Quase imediatas, às vezes imediatas, para tudo. E o que a gente perde com isso? A gente perde o intervalo. A gente perde o intervalo do movimento. A gente perde o intervalo entre aquilo que eu fui convocado, seja uma percepção, seja uma pergunta, seja o que for. Entre isso e a resposta que eu vou dar, eu perco a chance de me dar um intervalo de movimento, um tempo, uma pausa, para me permitir acessar alguns aspectos da minha memória, ou da memória coletiva, e produzir uma resposta criativa. Se eu respondo de forma imediata, eu vou apenas responder aquilo que já está programado.
assim. A resposta Aham. imediata, ela é uma resposta que ela já vem programada, ela já vem condicionada, e é papum, papum, e a gente está valorizando cada vez mais essa resposta rápida. Mas no que a gente valoriza cada vez mais a resposta rápida, o que a gente está valorizando é um tipo de inteligência, que não é ruim em si, mas que para que esse tipo de inteligência predomine, a gente está perdendo um outro algo. Esse outro algo é justamente a reflexão, a possibilidade, a chance de não se repetir, de criar. Então, se dar um tempo, se permitir um tempo, É necessário. eu não diria que é necessário, porque cada um vive do jeito que achar melhor. Mas se você quer criar, quer se possibilitar, permitir possibilidades novas na sua vida, ser surpreendido pela própria vida, tem que se dar tempo. Porque ficar se repetindo não vai ser surpreendido. Vai continuar do mesmo jeito. Isso pode ser bom para algumas pessoas, tem gente que gosta disso. É a opção de cada um. Mas, se o indivíduo está buscando, está desejando ser surpreendido, ou está querendo criar alguma coisa, está se perguntando quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, o que eu quero, você tem que se permitir um tempo. É um intervalo de movimento entre o estímulo, entre aquilo que eu recebi e o que eu vou fazer, a minha ação. E esse é o intervalo necessário para que possa acontecer aquilo que eu estava te falando antes, a memória intuitiva. Que vem, a tal da inspiração, o viajamento, seja o que for. Isso vem. Se você não exercitar isso, não vai vir. Gente, eu ficaria falando com você aqui o dia inteiro. Mas eu sei que não é possível, infelizmente, você tem que voltar para os seus pacientes. Uhum. Eu queria muito agradecer seu tempo. Né? Tá? Nada, meu tempo se multiplica assim. Queria muito, muito mesmo. Para mim foi fantástico. Eu vou chegar em casa, ainda vou vê-lo, falar, porque eu achei fantástico. Memória é uma coisa que mexe muito, principalmente Sim. na nossa área, Sim. né? Porque a gente está trabalhando para que ela seja preservada, né? Uhum. E saber o que ela é, como ela funciona, onde ela interfere, é fundamental para a gente. Porque a gente tem realmente nesse país pessoas fantásticas que estão querendo trabalhar com isso, mas não conhecem exatamente, não tem uma informação para isso. É o que lhe falei antes. Tem arquivos sem arquivistas, tem museus sem museólogos, mas que estão funcionando. Que o objetivo é passar a informação e que os técnicos que estão ali dentro estão buscando cada vez mais poder passar isso da forma mais adequada, mais correta. E sua fala foi fantástica. Eu agradeço muito, muito mesmo, tá? Tempo é uma coisa que me fascina. Eu ando muito fascinada por ele. Pensar no tempo é mudar um pouco a maneira de ver o mundo. Ok, muito obrigada e eu espero que vocês pensem bastante sobre o tempo.